Olá, graça e paz, louvado seja Deus. É muito importante esse assunto da prosperidade bíblica nos nossos dias, porque há um entendimento errado ou equivocado devido ao exagero de alguns na administração dos recursos doados à igreja. Amém? Mas é interessante nós observarmos aqui que Luciano Subirá, ele traz no seu livro, Honrando ao Senhor com os Nossos Bens, a perspectiva que nós precisamos ter de discernir o corpo de Cristo. Amém? Porque nós vemos que Jesus, na época do seu ministério, ele era suprido pelas pessoas a quem ele abençoava. Em Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3, diz assim: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Ou seja, nós podemos ver aqui que essas mulheres que foram tocadas e libertas, foram abençoadas pelo ministério de Jesus, elas começaram a ajudá-lo, né? A sustentá-lo com os seus bens. E por que Jesus precisava de dinheiro? Porque, semelhante a mim e a você, Jesus comia, ele precisava comprar roupas, ele precisava sobreviver, né? Então, é importante nós entendermos isso. E aquele que prega o evangelho deve viver do evangelho. E assim Jesus vivia, né, como essas mulheres que reconheciam, e não somente elas, mas muitos outros. Nós vemos Jesus abençoando muitas pessoas, inclusive alguns ricos, dentre eles Zaqueu, que por Jesus ter entrado na sua casa, ele teve uma mudança na forma de como ele via o dinheiro e os recursos. Deu metade de toda a sua fortuna aos pobres, restituiu aqueles que ele havia roubado e, com certeza, abençoou Jesus e o seu ministério também. E mesmo assim, continuou rico, continuou feliz. Amém? Então, é importante nós atentarmos para isso. Hoje as pessoas dizem assim: se Jesus estivesse aqui, eu ia ajudá-lo muito. Mas Jesus está aqui através do seu corpo, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Naquela época, Jesus agia por meio do seu corpo físico, mas hoje o seu corpo representativo está na sua igreja. Então, nós precisamos cuidar da igreja do Senhor. Quando o Senhor nos salva, quando o Senhor nos abençoa, não é para nós sermos indiferentes com aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. O ponto crucial sobre o qual gostaria que você refletisse, de Subirá, existe um paralelo entre os cuidados que Deus providenciou ao corpo de Jesus quando ele viveu aqui na terra e os cuidados que nós devemos ter hoje com o seu corpo, a sua igreja. E a razão pela qual devemos cuidar deste corpo, a igreja, ainda é a mesma que a da época em que Deus moveu pessoas a cuidarem do corpo físico de Jesus e de suas necessidades. Porque Jesus age através do seu corpo. É impossível a nossa geração servir o corpo físico de Cristo como a geração de seus dias o fez. Contudo, atualmente podemos servir ao seu corpo espiritual, a igreja. Isso se estende à área dos relacionamentos e da comunhão, que produzem a harmonia no corpo corporativo. Contudo, eu gostaria de enfatizar principalmente a importância de vermos a igreja como seu corpo, como Paulo diz. Ou seja, por trás de tudo que nos dedicamos a fazer, precisamos fazer pela igreja. Amém? Para cumprir o seu papel aqui na terra, a igreja do Senhor precisa que cuidados ou manutenção sejam dispensados a ela. Já é tempo de mudarmos a nossa mentalidade ao contribuirmos. Quando contribuímos, não estamos dando dinheiro a um pastor, igreja local ou ministério. Estamos fazendo algo pelo corpo de Cristo e pelo reino de Deus. As pessoas que ofertam sem esse discernimento e paixão
não experimentam a dimensão de bênçãos que está reservada aos que discernem o corpo de Cristo por trás das atividades ministeriais. Eu, inclusive, fala Subirá, ouso afirmar que, assim como a nossa participação na Santa Ceia sem discernir o corpo de Cristo não nos permite que sejamos abençoados, pelo contrário, podemos até mesmo ser julgados, assim também a nossa contribuição sem discernirmos o corpo do Senhor Jesus não muda absolutamente a nossa sorte. Da mesma forma que os irmãos de Coríntio não podiam prover da bênção da saúde e da cura proveniente do corpo ferido de Jesus, a ponto de haver naquela igreja muitos fracos e doentes e alguns mortos prematuros, assim também hoje, na igreja de Cristo Jesus, há muitas pessoas que, mesmo contribuindo, continuam sem experimentar uma provisão financeira. Não basta apenas darmos o dinheiro, temos que fazê-lo da maneira certa, com o discernimento espiritual de onde e por que estamos investindo e movidos pelo amor à obra de Deus. De todas as pessoas que demonstraram este cuidado, há uma que se destaca, da qual falamos no primeiro capítulo deste livro, Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Lemos em Marcos 14, de 3 ao 9, que ela teve uma das mais belas atitudes de adoração e oferta já demonstradas ao Senhor Jesus. Esta é a razão de falarmos dela no primeiro e no último capítulo deste livro. E Jesus fez a importante observação do que ela fez algo ao seu corpo. No verso 8 de Marcos 14, ele diz: esta fez o que podia, antecipou-me-se a ungir o meu corpo para a sepultura. E o Senhor a honrou sobremaneira por ter agido desta forma. Aliás, Deus sempre honra os que fazem algo em prol do seu corpo, desde o seu nascimento até a sua morte. O Senhor Jesus foi servido por pessoas que lhes dispensaram cuidados e investimentos financeiros em prol do seu corpo. Até mesmo depois da sua morte, vemos pessoas de posição e prestígio fazendo isso. José de Arimateia, por exemplo, usou a influência que tinha diante de Pilatos para pedir o corpo de Jesus Cristo, em Lucas 23, dos 50 ao 53, e sepultá-lo com honra. Creio que isto também é um paralelo do que acontece conosco hoje. Você já chegou a ocupar nenhuma posição social sem um propósito. Se Deus lhe permitiu e lhe deu dinheiro, posição ou prestígio, não foi para que você usasse tudo isso somente para o seu próprio benefício, mas para que você os usasse em prol do corpo de Cristo aqui na terra. Quando Mardoqueu enviou o recado à rainha Esté, sua sobrinha, para que ela intercedesse junto ao rei ao favor do povo de Israel, ele acrescentou o seguinte comentário, Esté, capítulo 4, versículo 14, parte B. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegastes a este reino. Esta frase nos mostra uma antiga crença no meio do povo de Deus. Em sua soberania, o Senhor guia estrategicamente as nossas vidas. Foi assim com Esté. Mardoqueu estava lhe dizendo algo assim: não é possível que Deus tenha lhe dado tudo isso para algum outro propósito, a não ser para que você faça algo pelo povo dele. O Senhor deseja nos usar onde estivermos e com o que possuirmos. Abra os seus olhos e esteja atento para discernir as oportunidades de você servir ao corpo de Cristo. Os reis magos fizeram uma longa viagem e deram presentes caros, porque eles viram alguma coisa que a maioria não viu. Discernir significa ver distintamente, distinguir, conhecer claramente. O fornecimento de cuidados materiais ao corpo do Senhor libera bênçãos. O contrário, no entanto, traz maldições. Judas não só perdeu a chance de servir ao corpo do Senhor, mas também tentou lesá-lo, e a maldição que ele colheu é patente. Quando investimos na obra de Deus com esse discernimento de que estamos fazendo algo pelo corpo de Cristo, somos abençoados. E se algum espertinho tentar se aproveitar do amor que expressamos e fizer um mau uso ou uma apropriação indébita, ele certamente pagará por isso. Deus o julgará, mas quem contribuiu com amor será abençoado. Amém? Então é importante nós entendermos que as riquezas ou a prosperidade que Deus nos abençoa
existe um propósito maior por trás disso. E esse propósito era para que nós possamos honrar ao Senhor. Amém? Quero estimular você a buscar conhecer mais a respeito desse tema da prosperidade bíblica. Tivemos aqui vários vídeos em vários momentos durante todo esse mês de julho e eu creio que você pode aprender e viver de uma forma diferente da qual você estava vivendo até então. Amém? Que nós possamos honrar ao Senhor com os nossos bens. Que nós possamos ser bênção para a igreja local onde nós participamos. Somos alimentados espiritualmente, somos instruídos e ali manifestamos, a evidência do novo nascimento. Ali nós congregamos, ali nós nos estimulamos uns aos outros, ao amor e às boas obras. Ali nós nos estimulamos a partir o pão e a desfrutar desse reino, que é um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Um grande abraço e até o nosso próximo tema.